Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma revisão de história. Eu sou a professora Zilmar e hoje nós vamos revisar o quê? Nós vamos revisar o Império Bizantino, galera. Sim, Império Bizantino, que é qual império mesmo? Que é a parte do Império Romano do Oriente. Bom, galera, na última aula finalmente a gente descobriu que império que era esse, o que aconteceu com esse império, quem conquistou esse império, se esse império ele caiu, se esse império ele não caiu, se ele foi invadido, se ele não foi invadido. Tudo isso nós vimos na última aula. Pois bem, hoje é a revisão. Então vamos lá. Bom, na última aula eu falei que o Império Bizantino, ele é o Império Romano do Oriente. Onde vai ter esse nome por quê? Porque o Constantino, em 330, ele vai transferir a capital do império para essa cidade, para Bizâncio. Essa cidade era uma antiga cidade fundada pelos gregos. E aí, Bizâncio agora é Constantinopla. E aí, Constantinopla torna-se a capital do Império Romano do Oriente, ou do Império Bizantino, certo? Então, toda vez que eu falar Império Bizantino, pensa, Império Romano do Oriente, galera. Bom, o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, ele vai ser a parte mais rica do Império. Então, o Império Romano do Ocidente já caiu, já foi conquistada pelos germânicos, e temos aqui o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino. Mas por que é tão importante estudar esse império? Porque lembra, nesse império, ele vai estar localizado numa posição estratégica, onde liga o Mar Negro ao Mar Mediterrâneo, uma rota comercial muito importante. Ele vai ligar a Europa ao Oriente, também essa rota que vai ser muito importante para relações comerciais. Além disso, pessoal, como eu havia falado para vocês na última aula, apesar de fazerem parte de um mesmo império, lá no Império Bizantino vai ser desenvolvida uma outra cultura, pois lá vai ter a mistura de vários povos. Vão ser gregos, vão ser romanos, vão ser eslavos, vão ser egípcios, certo? Então a língua lá não vai ser o latim, a língua vai ser a grega. Outra coisa, no Império do Ocidente nós temos a Igreja Católica do Ocidente. Lá nós vamos ter a Igreja Ortodoxa, onde prega o quê? Pede o fim da adoração de imagens, onde o Papa ele não é a autoridade máxima lá, onde cada cidade vai ter uma autoridade que é o patriarca, o chefe, o líder da igreja local, vai ser um poder mais descentralizado. Então, tudo isso aí vai ajudar o quê? A criar uma rixa entre os dois impérios. Que no final, pessoal, antes de ser conquistado, o Império Bizantino ele pede socorro ao Ocidente. Só que o Ocidente não liga, tipo assim, deixa invadirem, certo? Então é isso, espero que você tenha lembrado. E agora vamos para o quadro. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar do Império Bizantino. A revisão de hoje é isso. O Império Bizantino, ou Império Romano do Oriente, foi a continuidade do Império Romano na parte oriental do Mediterrâneo. Principais características: cultura greco-romana, cristianismo ortodoxo, economia e comércio, código de Justiniano, arte e arquitetura. Bom, na cultura grega, eles vão assimilar muito isso aqui, da cultura grega e cultura romana, porque lembra, é uma mistura de povos. O cristianismo ortodoxo, onde eu acabei de falar para vocês, que vai ter algumas diferenças do Ocidente. Eles vão praticar muito comércio, eles vão praticar também agricultura. Nós vamos ter aqui o Código Justiniano, que vai servir de base para o nosso direito atual, que são algumas mudanças que vai tentar traduzir essas leis de formas mais simples para as pessoas
entenderem melhor e seguir essas leis. Lembrando que essa lei aí vai ser feita pelo próprio imperador, que é o Justiniano. Lembra, a forma de governo é cesaropapismo, ou seja, ele é um imperador, ao mesmo tempo que ele é a autoridade máxima dentro da igreja, e ele pode fazer a lei que ele bem entender. E aí, o que vai ajudar aí nessa conquista do Império Bizantino vai ser a guerra contra os persas, os árabes e os cruzados. Essas guerras vai ajudar a enfraquecer esse império impenetrável, pessoal. As muralhas, elas tinham altura mais ou menos de 20 metros, era algo impossível de você conseguir pular, de você entrar, não tem como, pessoal, não tem. Só que aí os cruzados eles vão conseguir, graças, segundo a lenda, a um portão aberto. Então esses cruzados eles vão achar esse portão aí, vão invadir essa fortaleza e vão saquear Constantinopla por 3 dias. E aí no final o Império Bizantino, no caso Constantinopla, que foi a última a cair, vai ser conquistada pelo Império Turco-Otomano sob o comando de Maomé II. E aí eu falei para vocês uma curiosidade sobre o Império Turco-Otomano. Esse império, ele vai existir até a Primeira Guerra Mundial, ele vai lutar durante a Primeira Guerra Mundial, onde vai ser derrotado, e aí, após a derrota, ele vai ser desmembrado. E aí vai surgir a Turquia, cuja capital é Istambul, localizada lá em Constantinopla. Quer dizer, na antiga Constantinopla. Nós vamos ter aqui a formação do Império Bizantino. Constantino I transferiu a capital do Império Romano para Bizâncio, renomeando-a como Nova Roma. O Diocleciano ele vai dividir as duas partes em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, que após a queda do Império Romano do Ocidente, o Oriente ele existe por mais 1000 anos. É muito tempo, pessoal, para você ver como ele era bem poderoso. Na filosofia, teologia e direito, nós vamos ter as academias filosóficas, onde eles vão estudar vários filósofos, como Platão, Aristóteles, lá no Império Bizantino. A religião é a católica ortodoxa. Eles vão combater o paganismo, ou seja, eles vão varrer, vão perseguir qualquer coisa que não seja cristã, certo? E aí o cristianismo vai ser o pilar do império. Eles vão ser iconoclastas, ou seja, eles não adoram imagens, eles quebram as imagens de santos, eles não adoram, tanto é que na igreja deles não há nada de imagens, muito que se tem pinturas. E aqui nós temos o direito e código de Justiniano, que é o digesto, que é aqueles textos juristas romanos, institutas, que é o manual jurídico para estudante, que é aquela forma mais simples de você entender, novelas, que são as leis que vão ser criadas pelo imperador. A queda de Constantinopla. Quais as causas? Primeiro, a fraqueza bizantina, o isolamento do Ocidente, a superioridade otomana, o bloqueio naval. E aí nós vamos ter o cerco e a conquista. Então a batalha final vai ser em maio de 1453, onde o imperador Constantino XI, ele morreu lutando. E aí o Maomé II, ele entra e conquista. Quais as consequências? A ascensão do Império Otomano, a fuga de sábios bizantinos, e que vai ajudar a promover o Renascimento, a buscas por novas rotas comercial, e aí vai influenciar as grandes navegações, e o impacto religioso, que no caso, Constantinopla torna-se agora, vai abrigar o Islã, essa religião,
e vai continuar existindo também o cristianismo ortodoxo, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham relembrado, que vocês tenham lembrado de tudo, fixado mais uma vez, porque agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer atividade. Vamos lá! Vamos lá, pessoal. E aí? Quero saber o resultado. Será que você acertou? Espero que sim, galera. Questão 1. O imperador Justiniano I foi um dos governantes mais influentes do Império Bizantino. Ele promoveu diversas reformas, incluindo a compilação do Código de Justiniano. Sobre esse código, é correto afirmar: A. Criou novas leis completamente diferentes das romanas, ignorando o passado jurídico. Já está errado, né? B. Proibiu o uso da língua latina, impondo o grego como idioma oficial do direito. C. Foi uma sistematização das leis romanas, servindo de base para o direito europeu. Estabeleceu a monarquia parlamentarista e descentralizou o poder do imperador. Ele foi um código exclusivamente religioso, sem influência na organização social. Pessoal, a pergunta é simples. O que é esse código de Justiniano? Então, com certeza você acertou, porque só tem uma resposta possível aí. O resto é tudo absurdo, pessoal. Então, acertou que o Código de Justiniano prezava isso aqui, ó. Foi uma sistematização das leis romanas, servindo de base para o direito europeu e também o nosso. 2. Durante os séculos 8 e 9, o Império Bizantino viveu um período de destruição de imagens religiosas, conhecido como iconoclastia. Esse movimento foi motivado por disputas teológicas e políticas dentro do Império. Sobre esse contexto, assinale a alternativa correta. Eles vão quebrar todas as imagens. A iconoclastia foi um movimento liderado pelos papas em Roma para combater o paganismo. B. O movimento defendia a destruição de ícones religiosos por considerá-los uma forma de idolatria. C. Os imperadores iconoclastas incentivaram a produção de mosaicos e ícones religiosos. D. A iconoclastia não teve impacto político, sendo apenas um debate teológico isolado. E o movimento fortaleceu a união entre Igreja Ortodoxa e Igreja Católica Romana. Então, pessoal, o movimento iconoclasta ou iconoclastia foi um movimento que? Letra B, um movimento que defendia a destruição de ícones religiosos por considerá-los uma forma de idolatria. A própria pergunta, ela te responde, certo? Se você observar. Vamos lá para a próxima questão. O governo bizantino possui uma forte centralização política e um sistema de governo no qual o imperador exercia o poder tanto político quanto influência sobre questões religiosas. Exercia tanto poder político quanto influência sobre questões religiosas. Aí. Esse modelo ficou conhecido como cesaropapismo. Com base no contexto do Império Bizantino, assinale a alternativa que melhor descreve o cesaropapismo. Vamos lá. A. O imperador bizantino possui autoridade tanto sobre o governo quanto sobre a igreja.
A Igreja Ortodoxa possuía total autonomia e nenhuma interferência do imperador. O Papa, em Roma, comandava a Igreja e tinha poder sobre as decisões do império do imperador bizantino. D. O cesaropapismo garantia a separação entre igreja e Estado sem influência política. Esse sistema foi exclusivo do Império Romano Ocidental, sem relação com o Império Bizantino. Pessoal, então cesaropapismo, que é essa influência tanto no político quanto no religioso, era o que mesmo? Então acertou, você acertou, eu tenho certeza que você acertou, porque é a letra A. O imperador bizantino possuía autoridade tanto sobre o governo quanto sobre a igreja, tá? Vamos lá, dito isto, vamos para aquele momento que você adora, a hora de decolar para o futuro, onde tem aí uma perguntinha um pouquinho com nível mais difícil, para ver se você, entendeu bem legal. Então, vamos lá. 4. Em 29 de maio de 1453, Constantinopla foi conquistada pelo Império Otomano, evento que marcou o fim do Império Bizantino. Essa conquista teve grandes impactos para a Europa Ocidental. Assinale a alternativa que melhor explica uma dessas consequências. Qual é a consequência do fim do Império Bizantino para o Ocidente? A. A tomada de Constantinopla resultou no declínio do comércio europeu e na estagnação econômica. B. O domínio otomano impediu a circulação de conhecimento bizantino na Europa. C. A conquista impulsionou as grandes navegações, pois os europeus buscaram novas rotas comerciais. D. A Igreja Católica fortaleceu sua influência sobre Constantinopla, impedindo a propagação do Islã. E E. A queda da cidade marcou o fim do domínio muçulmano no Mediterrâneo. Então, acertou. Quem marcou? A letra... Mas calma. Vamos lá. Então, só para você relembrar. O fim do Império, qual a consequência para o Ocidente? Então, acertou. Quem marcou? A letra C. A conquista impulsionou as grandes navegações, pois os europeus buscaram novas rotas comerciais, pessoal. Estamos já chegando aí, entrando na época da expansão marítima, assunto muito legal. Bom, pessoal, nossa revisão chegou ao fim, espero muito que você tenha se dado bem, que você tenha entendido, que você tenha acertado todas essas questões. Certo? Mas tenho certeza que sim, que você acertou todas, né? Bom, pessoal, é isso. A aula de hoje está ficando por aqui. Já estou com saudade de você. Eu sei que você também está com saudade de mim, certo? Mas não chore, pois na próxima aula eu estarei aqui de volta. Então é isso, pessoal. Um grande abraço, beijos e tchau!